Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do PT Pod, é o podcast do PT Piauí. Se você está acompanhando pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal e filie-se ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que completa, agora nesse mês de fevereiro, 45 anos ao lado do povo brasileiro na luta por democracia, por melhor qualidade de vida para nossa gente e, claro, transformando a vida das pessoas. Hoje a gente conversa com o professor Marcelino Fonteles. Ele é cientista social, foi o primeiro presidente da FANC, foi também do governo do estado ali na Coab e na Fundação CEPRO, também tendo sido superintendente de relações sociais do governo Wellington Dias, foi candidato a deputado estadual e também tem uma longa história de militância política. Seja bem-vindo, professor Marcelino Fonteles. Bom dia, Alisson. Eu agradeço aqui essa oportunidade. Além do que você colocou, eu fui presidente da Associação do Pessoal da Caixa Econômica, né? E fui da direção dos sindicatos bancários na mesma época que o atual ministro Wellington Dias e a secretária e ex-governadora Regina Souza também participavam. Depois entrou o companheiro Assis Carvalho, né, de saudosa memória, que também participou da direção do sindicato e que também foi presidente da PCF como eu, né? Contemporâneo dos bancários, então, tudo, né? É uma turma boa, né, que fazia ali um trabalho, né, de um sindicalismo autêntico, né, e que isso contribuiu para nos levar a todos, né, para a construção do Partido dos Trabalhadores, né? Eu sou, talvez, dos que eu citei, sou o mais antigo, né? Que eu entrei primeiro, depois entrou o Wellington, depois o Assis e a Regina. A Regina entrou praticamente na mesma época que eu, né? Naquele momento, como era o sentimento de fazer parte de um sindicato? A luta sindical começou a partir daquele momento e o que era para você e para a sua geração está dentro do sindicalismo? Eu tinha vindo, né, do movimento estudantil. Eu participei do movimento estudantil secundarista e depois na universidade eu fazia o curso de engenharia civil. E lá, né, junto com o Osmar Júnior, com o Marcos Vasconcelos, a gente criou o Centro Acadêmico de Engenharia Civil, né, que não tinha, certo? E ali eu participei também como secretário-geral. Então, eu tive a primeira experiência lá. Depois, eu dava aula de matemática no mesmo colégio que eu estudei o ensino médio, né? Me convidaram para dar aula de matemática, que eu era muito bom na área de matemática, mas também em português. É de família esse negócio de ser bom de matemática? Pois é. Então, assim, gostava muito mesmo, né? E aí, eu fui fazer também um curso de matemática, lá mesmo na Federal. Naquela época, né, 80, 81, a gente poderia fazer dois cursos na mesma instituição, na mesma Universidade Federal. Então, eu fui fazer os dois, certo? Fiz de novo o vestibular, passei para matemática, já tinha passado para engenharia civil. E ali eu conheci o ex-deputado e atual presidente do Partido dos Trabalhadores, João de Deus Souza, que fazia lá química. Só que a gente tinha, nesses cursos de matemática, química, biologia e física, tinha um tronco comum. Era chamado, né, CCN, Centro de Ciências da Natureza. Então, o curso era chamado de Ciências da Natureza. A gente fazia 2 anos, que era o tronco comum, e depois escolhia ou a área de matemática, ou a área de física, ou a área de química, ou a área de biologia, certo? E o João era mais para a área de química e eu mais para a área de matemática. E ali também nós ajudamos a criar o diretório setorial do CCN. O João foi o presidente e eu fui o vice dele. Nessa oportunidade lá, você vê como é a história. E também, né, depois o João, né, não era ainda ligado ao PT, tinha simpatia também pelo PCdoB, mas depois a gente conversava muito, né? E ele acabou também se filiando ao PT, né? Aí foi um convite que eu fiz para ele e ele se juntou com a gente. Então, assim, estamos assim, nessa luta. Daí, né, eu passei em 1982 para a Caixa Econômica Federal. E na Caixa, para responder a questão do movimento sindical, né, a Caixa era o único banco em que o trabalho, a carga horária era 8 horas. Todos os demais bancos, né, como é hoje, a carga horária é 6 horas. 6 horas, 30 horas por semana. Só a Caixa era 8 horas. Então, a primeira luta que a gente fez, né, o Wellington também era da Caixa Econômica desse período, certo? A primeira luta que a gente fez foi a luta para reduzir a carga horária.
né, de 8 para 6 horas. Então foi a campanha por 6 horas na Caixa, que a gente conseguiu depois de 2 anos de luta, certo? Então uma luta fizemos muitas greves, certo? E a partir daí se pensou na possibilidade de se juntar com alguns companheiros e companheiras do Banco do Brasil, como a Regina Souza, o Olavo Carvalho, certo? O Gilvano. Olavo Rebelo. Hein? Olavo Rebelo. Olavo Rebelo, que era do Banco do Brasil, certo? Então, assim, que depois foi deputado, depois foi TCE, né? Tá aí. Então, assim, juntamos, né, as forças e concorremos contra o então o eterno presidente do sindicato do bancário da época, que era o Trabulo, né? E aí ganhamos, né? Essa aí foi o Hélito, que foi o candidato a presidente, eu fui diretor de formação política, né? E os demais, a gente comprou uma chapa muito boa, que tinha gente da Caixa, do Banco do Brasil, de alguns bancos estaduais, como o Banespa, certo? O Banespa do Rio de Janeiro, que tinha o Geraldo Carvalho, que era do Banespa, o Idelmar do Banespa, e tinha algumas pessoas de banco privado, né? Como o Joãozinho, né? Os 2 Joãozinho que tinha lá. E aí a gente foi fazer um trabalho em que a gente ia de agência em agência. A gente visitava todas as agências dos bancos no Piauí. E a gente procurava fazer roda na mão. Rodas de conversa, né, em cada agência. Pedia licença ao gerente, via qual era o melhor horário, às vezes era na hora da saída ou antes de abrir o banco. Como era a recepção do próprio gerente nessa época? Eles tinham medo. Eles tinham um certo receio. Esse povo de sindicato já olhava assim, né? Mas como a gente tratava todos com respeito, certo? Com muito diálogo, a gente conseguia, certo? Um ou outro, às vezes, não permitia dizer que tinha que ser fora. Tudo bem, a gente também respeitava, né? Mas a gente dizia que a gente estava fazendo um movimento em que, inclusive, o próprio gerente seria beneficiado, porque o que a gente ganhasse era estendido para todos, né? Independente de ser filiado a sindicato ou não, certo? Mas o que era bom é que ali a gente tinha o nosso jornalzinho e a gente pegava as informações diretamente com a direção nacional do movimento, né? E a gente ia conversar em cada agência. Era a ideia da organização de base no local de trabalho, em cada agência. Então, isso aí se fazia muito. Era uma assistência, né, que se buscava. Existia também um fator que permitia isso. Existia um número maior de diretores que era liberado. Na época tinha se feito um acordo com o governo da época e que alguns membros da direção do sindicato, de todo e qualquer sindicato, eles tinham o direito de ficar liberado. Eles não precisavam ficar trabalhando nas agências, certo? E com isso, esses diretores, né, a gente fazia uma agenda e eles iam, né, para 3, 4 cidades, por exemplo, né, por dia, né? E ali tinha as reuniões. Então, às vezes, em duas semanas, dava para a gente cobrir todas as agências, que também não eram em todas as cidades, certo? Era ali umas 3 a 15 cidades. Era mais centralizado. Era. E permitia o sindicato, tinha estrutura, tinha carro, né? Era um sindicato que tinha condição financeira, certo? Justamente, era pouco sindicato que tinha a mesma condição do sindicato bancário, talvez só o dos professores, né? O dos servidores públicos federais, né? Também que recolhia também, né, um dinheiro bom, talvez os comerciários, né? E na época o Sintel, né? Era o sindicato mais forte, que tinha mais recursos. Mas aí se fazia esse trabalho. A gente tinha sempre um jornalzinho semanal, né? Organizamos uma revista sindical, né? Que era publicada, certo? E aquilo fortalecia muito, né? A unidade da categoria. Tinha programa de rádio também, não tinha? Tinha o programa de rádio, que ainda hoje tem, que era na Pioneira. Na Pioneira. Então, assim, a gente se preocupava, né, com tudo isso, né? E também se preocupava em ter momentos de lazer, de confraternização. A gente fazia nas cidades maiores confraternizações, certo? Para congregar mais. Além de ter o Clube dos Economiários, né? Na época eu fui presidente da APCF, nós construímos a colônia de férias, né, da APCF em Luiz Corrêa, que existe lá até hoje, certo? E aquilo servia para a gente reunir em determinados momentos do ano, né, a categoria, ou pelo menos aqueles dirigentes, né, dos locais de trabalho, né, que tinham maior expressão, né, e que contribuiu mais. E a gente reunia esse povo para a gente se integrar e também ali ter momentos de diálogo, né, aprofundado, onde se discutia qual era o projeto de sociedade que se queria. Não era só a reivindicação da categoria, mas qual era o modelo, o tipo produção de pensamento. Exato. Né? Que é muito importante para você dizer assim, não, eu não luto só pelo meu umbigo, pela minha categoria, né? Eu tenho também um compromisso de pensar no projeto de sociedade que seja melhor para o desenvolvimento da nação como todo. Então essa questão do projeto nesse ano geral... Você já era filiado ao PT?
Eu já era filiado ao PT. Você se lembra a data da sua filiação? O ano, o mês? Eu me filiei, assim, a data do mês, mas eu não sei se foi assim, ou janeiro ou fevereiro do ano de 2003. 2003. Foi. Eu participei da 2003? Não, 83. 1983. 83. Ô, rapaz. Mas já tinha tirado 20 anos. Eu participei das articulações para fundar o PT em 1980, 81. Okay. Mas, na época, eu também tinha uma boa relação com o pessoal do PCdoB. E vendia o jornal chamado Tribuna Operária, que era do PCdoB. Então, naquele momento, quando se marcou o dia da filiação, da fundação do PT, eu não fui, porque eu tinha dúvida de saber se o meu caminho seria o PT ou o PCdoB. Aí eu disse com o companheiro Dr. José, eu não vou participar, porque eu ainda tenho dúvida. E ele disse, não, tudo bem, né? Você pode ajudar os dois, não se preocupe. Aí, com pouco tempo depois, eu me defini e aí entrei mesmo só no PT, nunca participei, não fui filiado ao PCdoB, mas sempre foi um partido irmão, né? Sempre está aliado com a gente, né? E é também um partido que luta pela democracia, que luta pela ampliação da cidadania do nosso povo, né? Eu tive sempre, né, uma boa relação com os companheiros do PCdoB, mas o meu caminho era o PT por causa da pedagogia Paulo Freire, porque o PT, ele parte não de documentos, né, externos, ou seja, do Marx, do Lenin ou do Trotsky. O PT procurou trabalhar a partir da realidade, do local de trabalho, da conjuntura local, da conjuntura nacional, certo? Isso aí, eu tenho mais afinidade com isso. Então, a pedagogia freiriana, de partir da realidade, da leitura da realidade mesmo, concreta, e a partir daí, junto com o coletivo, né, que participa ali, que tem intervenção naquela realidade, você decidir quais passos dar, né, quais são, né, as propostas, os projetos para mudar para transformar aquela realidade, isso aí que diz, tem mais a ver comigo. Por isso que eu não fui para o PCdoB e optei pelo PT. Foi por uma visão pedagógica freiriana, que eu entendi que é a melhor forma de contribuir para as reformas e as transformações do local que a gente vive e do Brasil também, certo? Agora, pegando esse gancho, o PT que foi consolidado, que se consolidou como movimento, como uma força que emergiu do sindicalismo, que começou em 1980 no chão de fábrica, na Ford, em São Paulo, com grandes movimentos, ele tinha ali uma realidade, certo? Que durou ali 20 e poucos anos. E agora, 45 anos depois, a gente se depara com uma nova realidade, certo? É a nova classe trabalhadora que se chama. São microempreendedores, são os entregadores de aplicativo, são essa nova classe que surge e que o PT tem que dialogar. Qual é o paralelo que você faz entre esses dois momentos e quais são os desafios que a gente tem agora para dialogar com essa nova classe trabalhadora? Alisson, eu vou só me permitir retomar um ponto do histórico do PT para poder entrar nessa questão que tem uma relação com o outro. Certo? Correto. Eu também participei, quando eu estava na universidade, da criação da Pastoral Universitária, a PU, né? Numa perspectiva libertadora, o pessoal mais ligado à chamada Teologia da Libertação. E morava na periferia de Teresina, certo? Para organizar a juventude, né? E também a criação de associação de moradores. Nesse trabalho religioso, a gente chamava o Circo Bíblico, ou a chamada Comunidade Eclesiástica de Base, a ICEB. Então eu morava com o Gilvan Santo, com o Ayrton Otávio, a gente morava numa casa intervindo na periferia para ajudar o povo ali a organizar associações e também a juventude. Tinha os cursos preparatórios, né? E os encontros e os seminários com os jovens, né? Então, existia boa parte desse setor ligado a essas pastorais sociais, numa perspectiva mais emancipatória, esse pessoal todo, ou quase todo, migrou para a construção do PT. Então, o PT teve gente que ajudou a fundar o PT, que já era membro de organizações, né? Eu diria assim, clandestina, porque na época da ditadura não podia, né? De esquerda, certo? Teve o sindicalismo autêntico, que eu também participei, né, que teve como base maior, né, o ABC, que a maior liderança foi Luiz Inácio Lula da Silva, sem dúvida, né? Mas teve o Jacobitá dos petroleiros, o Olívio Dutra, né, dos bancários, né?
né? E o Wellington Dias aqui também dos bancários. Então, assim, teve várias lideranças, né? Tinha muitos professores também, certo? Que também participaram da direção nacional do PT, né? Assumiram, né, governos estaduais, senadores. Hoje tem uma senadora, Tereza Leitão, que também fazia parte desse movimento de igreja, que hoje está como senadora por Pernambuco. E aí vai. Então, o PT tinha além de ter setores democráticos, né, da chamada esquerda organizada antes do PT, tinha o sindicalismo autêntico e tinha os intelectuais que não participavam de nenhuma organização. Nós tínhamos, por exemplo, Paulo Freire, foi um dos fundadores do PT. Ele não era de nenhuma organização de esquerda, mas ajudou e participou da criação do PT. E, além disso, tinha os chamados igrejeiros. Era esse setor que era taxas de igrejeiro e que era um percentual significativo no PT em todos os estados, né? No Nordeste tinha também o setor do sindicalismo agrário, não era só o sindicalismo urbano. No Nordeste era forte, como o Piauí, né? Foi muito forte na criação do PT, também os STR, né? Os Sindicatos de Trabalhadores Rurais. Então, isso aí foi um conjunto de forças que ajudaram na construção e consolidação do Partido dos Trabalhadores. Você pergunta, e hoje, dessa conjuntura? Na conjuntura atual, eu sinto que se criou, né, no imaginário da população, em alguns setores que são antipetistas, a ideia de que no PT não tem... o PT é um partido de ateus, é um partido contra a religião. Ora, a maior parte dos que construíram o PT vieram das religiões, né? Só que numa perspectiva mais emancipatória. E eu noto que a corrente do chamado igrejeiro se dispersou. Ela não atua mais de uma forma organizada como atuava antes. E eu vejo isso como essa omissão, eu acho que é algo negativo para o partido, porque dá a ideia mesmo de que o PT só tem, né, ateus e de que estes valores cristãos, né, da solidariedade, do amor ao próximo, certo? De uma sociedade mais justa, parece que não fazem mais parte, né, de um grupo maior do PT. E faz, né? Então, eu acho que a percepção que as pessoas têm é diferente da realidade. Da realidade, né? Então, assim, eu tenho conversado com algumas pessoas aqui no Piauí do PT, do Piauí, para a gente voltar a se organizar mais, enquanto também pessoas que acreditam, que têm fé, né, em Jesus Cristo, né? Os cristãos, seja católico, evangélico, né, etc., para se organizar mais e atuar mais, né? Porque nós entendemos que até do ponto de vista pedagógico e da disputa do imaginário, né, da sociedade, é importante, porque a extrema-direita está cheio de cristãos fundamentalistas, cristãos alienados da realidade que não defendem os interesses do povo brasileiro, estão se aliando com a elite mais rica, que é extremamente predatória em relação aos interesses da nação. E falsos cristãos também, né? Exato. Então a gente precisa dizer, não, o cristianismo também não é representado por esse povo aí não, que fala, né? Família, né? Deus, pátria, família, né? Isso aí, às vezes, é um slogan para tentar enganar o povo e massacrar o povo, né? Frase fácil. Então, eu digo, existe o outro lado do cristianismo que tem a ver com a vivência do próprio Jesus Cristo, que morava na periferia, foi perseguido, desde que nasceu, teve que fugir da sua terra por perseguições, né, do Estado, né, do poder opressor, né? E depois, quando voltou, né, foi condenado pela igreja, né? A igreja, né, dos judeus da época, né, que representava os interesses também da elite, né, do judaísmo, né, e pelo poder romano, né? Então lutou e foi condenado e crucificado por causa disso, pela opção que ele tinha pelos pobres, pelo amor, pela solidariedade. Eu acho que essa mensagem está dentro da mensagem do PT, da criação do PT. O PT, né, quem está lá, a maioria dos que estão no PT é porque querem uma sociedade mais justa, em que o andar de baixo, o povo mais pobre, ele possa ter vez e voz e também condições econômicas melhores, bem-estar social, né? E isso a elite brasileira, uma parte dela não quer. Ela odeia essa história do povo ficar independente, do povo ter aeroporto autonomia. Cheio, do aeroporto lotado, do aeroporto parecer com rodoviária. E está convivendo aí lado a lado com os pobres, não querem, nem nas universidades, nem nas viagens nos aviões, querem o povo na chibata. Eu me recordo de um discurso que dizia assim: agora está muito difícil conseguir gente para se empregar, porque é por causa desse Bolsa Família. Ora,
o Bolsa Família deu a liberdade a muita gente do povo que, quando ele não recebia nada, ele se submetia facilmente ao trabalho escravo. O Bolsa Família permitiu que a pessoa possa dizer assim, não, eu vou se eu ganhar pelo menos o salário mínimo. Não se deixou mais submeter como escravo. Tive uma pessoa conhecida minha que ele disse assim, rapaz, na minha roça agora eu não consigo mais um trabalhador, uma trabalhadora para ir lá. Há uma diária de serviço. Aí eu digo, rapaz, quanto é que você paga? Você assina a carteira? Você paga? Não, tu dá quanto? Era uma miséria. Eu digo, rapaz, o Bolsa Família é tão bom que ele libertou essa pessoa de continuar no trabalho escravo, porque o que tu oferecia para ele era o trabalho escravo. Então, o Bolsa Família é um programa que ajuda a população também, primeiro, que ajudou a voltar para os bancos escolares, as crianças e também a maior parte dos adultos, né? E, além disso, dá um pouco mais de independência para não se sujeitar ao trabalho escravo. E aí, a quem quer contratar mais pessoas tem que pagar aquilo que a Constituição e a legislação trabalhista brasileira define como sendo um direito de cada cidadão e cada cidadã que vai trabalhar para outra pessoa. Rapaz, as empregadas domésticas, quando conseguiram o direito de ter carteira assinada, pense na revolta da classe média e da classe alta. Ficaram com ódio do PT. Parece que e se diz cristão. E parece que não é cristão pagar o direito, né, de uma pessoa que passa ali o dia todo submetida a todo tipo de trabalho em casa, trabalho pesado, né, um trabalho às vezes chato, né, aquilo. E as pessoas acham que não têm o direito nem ao salário mínimo. Então, assim, há uma visão da elite e de boa parte da classe média brasileira, que é a visão de achar que ela tem direito de tudo, ela pode tudo, ela merece tudo. Agora, o andar de baixo, não, o andar de baixo deve permanecer como na época da escravidão. O que se fizer por ele ainda é favor. É aquela história do Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Porque eu posso ganhar bem, mas eu não posso pagar para que uma pessoa ganhe bem, ou o mínimo, né? O mínimo. Então assim, o PT está numa conjuntura que eu digo assim, o PT no Nordeste ele está bem, né? A conjuntura do Nordeste, do PT, é boa, porque aqui também era onde se concentrava a maior parte dos pobres do Brasil, diga-se de passagem. Então as políticas, como Bolsa Família, como a política de agricultura familiar, o PAA, certo? A questão da educação, certo? Que aqui tinha poucas universidades. Os Institutos Federal, por exemplo, só tinha 2 locais no Piauí, Floriano e Teresina, certo? Então, essas políticas Você que é foram... do Instituto Federal, né? Hein? Você é efetivo? Sou professor do Instituto Federal. Então, assim, essas políticas que beneficiaram principalmente a inclusão e a emancipação da população mais vulnerável, mais pobre, né, que era a maioria da população, ela se tornou mais forte e mais visível no Nordeste, porque o Sul e o Sudeste já tinham um índice de analfabeto bem menor do que aqui no Nordeste, né, no Norte, né? Já tinha, em termos de renda, uma renda per capita bem maior do que aqui no Nordeste. Então, o impacto dessas políticas, que são muito boas para ajudar a reduzir as desigualdades, inclusive regionais, no Sul e no Sudeste ela é menor. E eu acho... Você pode observar que no Piauí só tinha 2 campi do Instituto Federal, não era isso? Era Teresina e Floriano. Hoje são 22? 21. Né? Então, e vem mais. E vem mais. E vem Altos, Esperantina, parece? Altos, Esperantinas e tem mais uma cidade. Parece que é uma cidade lá para a região sul. São 3 e a previsão é vir mais 7. Seria 10 no total. Então, assim, é ficar algo como 31, 32 institutos federais. Então, já abrange praticamente todo o território do Piauí. Certo? Ora, tinha só 140 institutos no Brasil. Hoje nós temos mais de 600. Você vê como é que foi, e só no governo Lula e Dilma, só nos nossos governos. Então, na época do Temer, na época do Bolsonaro, eles não criaram um instituto no Brasil. Não criaram nenhuma nova universidade, nada. Então, assim, eles odeiam essa história de democratizar o acesso. Então, assim, são os nossos governos que cuidam melhor, né, da nossa população, né, que precisa, certo, ter acesso à educação, precisa ter acesso ao trabalho, à casa, né, como o programa Minha Casa Minha Vida, precisa ter acesso, como se diz, quando não tiver emprego, a um programa como Bolsa Família, etc. Então tem que ser cuidado como gente. O governo ele tem que cuidar melhor, né, da sua população como um todo, sem deixar ninguém para trás. Isso é que é importante, é não deixar ninguém para trás. É fazer o que Cristo faria, como cristão. É não deixar ninguém de fora, é atender a todos, né? Se for preciso você tirar a sua própria
o seu casaco, a sua veste, uma parte você dá para o próximo para que ele possa pelo menos viver. Então é preciso que a elite brasileira viva um pouco mais simples para que o nosso povo possa simplesmente viver com alguma dignidade, com algum conforto. Então a elite ela é muito egoísta, é muito individualista e ela quer viver às vezes com ostentação. Criaram até aí uma música, um samba, né? De ostentada. Pois é a cara da elite brasileira, né? E o pior é que tem alguns pobres que, manipulados por essa ideologia das elites, quer fazer a mesma coisa, né? Rodeado de mulheres, carrões, etc. Coisa que isso aí é uma ofensa para o nosso povo, que vive de uma forma simples, que às vezes tem dificuldade até de ter a sua alimentação completa diária. Então esse tipo de ostentação é uma atitude criminosa em relação ao nosso povo. É de gente assim que não tem qualquer compromisso com a sociedade mais humana, mais justa, mais cidadã. E a gente tem que combater isso aí, porque é errado. Essas coisas que são erradas, que são em excesso, a gente tem que combater, porque elas criam no povo uma situação, às vezes, de revanche, de se vingar daquilo. Não é possível que esses caras fiquem aí esnobando na nossa cara, pisando na gente, humilhando, e é do nosso trabalho, é do trabalho do nosso povo, e a gente fica sendo humilhado. Não dá, cria ressentimento na população, por isso que muita gente, às vezes, parte aí, né, para a atitude mais extrema. Então a gente tem que ter também uma elite que discuta um projeto para a nação toda, não só para o grupo familiar. E nós não temos, o Darcy Ribeiro colocava muito isso, que a elite brasileira é uma das piores do mundo, porque ela nunca concebeu para o Brasil um projeto de nação, um projeto para o povo brasileiro como tudo. Ela só sabe pensar no projeto da família, no interesse específico dela. É terrível isso, né? Outras nações, né, tiveram projeto de nação, se desenvolveram mais porque também ajudaram a desenvolver mais o seu povo. Você veja aí o caso da França e de outros países em que existia projeto de desenvolvimento para todo o cidadão e a cidadã daquele país. No nosso caso, não. Era sempre tratar como se uma parte do povo tivesse sempre que ser escrava mesmo, ficar de fora da riqueza, ficar de fora da cultura, da educação, ficar de fora do poder. O PT, quando nasceu, o PT nasceu para se contrapor a isso. Não existia partido dos trabalhadores legais no Brasil. O PT, quando surgiu como um partido, né, que a grande maioria, né, dos seus componentes eram de trabalhadores e de trabalhadoras, de fato, era uma novidade, porque nunca no Brasil teve tantos trabalhadores na direção de um partido. Apesar de que, historicamente, já teve no Brasil Partido Comunista, Partido Trabalhista, mas nunca na direção desses partidos tinham, de fato, a maioria de representantes que vieram dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, o PT foi uma novidade que ele traz no seu bom juízo e se coloca no seu ideário tornar o Brasil uma sociedade democrática. E a democracia não é só a democracia do poder, é a democracia econômica, é a democracia sociocultural, em que todos, né, devem se universalizar o acesso ao poder, o acesso às riquezas e o acesso aos bens, como a educação, como saúde, né, e como a cultura em geral. É isso que o nosso partido se propõe. Agora, nesse enfrentamento que se faz diariamente com a extrema-direita, você não percebe um rebaixamento do nível do debate? Parece que o sarrafo é bem baixo, que não se consegue produzir um enfrentamento com ideias, porque a extrema-direita, tudo eles levam para o mais baixo nível, que chega a cheirar esgoto, do que eles fazem um debate rasteiro, um debate sujo. Isso não prejudica a política no país? Com certeza, houve um rebaixamento, né? Porque quando você enfrenta a mentira, a calúnia, a difamação, certo? E ameaças, inclusive usando da violência e de assassinato, né? Só para pegar aqui um exemplo, um parênteses, viu, Alisson? Aquele caso, né, do envenenamento de Parnaíba. Você vê que ali o cidadão lá, o padrasto, né, tinha revista, né, e admirava, né, o Hitler, né, era ligado ao nazismo, que usou, né, dos métodos nazistas para fazer o envenenamento, né. Mas é bom lembrar que o Hitler morreu numa situação dessa, né, radicalizou muito, criou holocausto, assassinou muita gente, mandou assassinar e no final viveu a tragédia de ter que cometer suicídio, né,
dessa forma, com esses métodos aí, né? O fim foi muito triste, né? Então, assim, o Goebbels, né, o Goebbels, que era o ministro da comunicação, né, do Hitler, o Joseph Goebbels, ele também, com a mulher dele, os 3 filhos deles, se envenenaram. Então, por quê? Fizeram tanto mal que no final sofreram. Pesou. Tiveram que fazer contra eles mesmos isso aí, porque não suportavam enfrentar os tribunais, né, mundiais. Então, assim, é uma cultura que é a cultura do ódio, da violência, da morte. Essa cultura que e junto com ela a mentira, porque uma das coisas que o Goebbels, né, falava, né, como ministro da comunicação do Hitler, ele dizia assim: passa a palavra, passa a coisa. E queria dizer com isso, qualquer que seja a palavra, mesmo que seja uma mentira, a narrativa seja mentirosa, mas se você repetir ela 1000 vezes, ela se torna como se fosse verdade. Então, é muito difícil você hoje combater, porque as redes sociais, ela conseguiu multiplicar e massificar qualquer mentira de imediato, está no mundo todo. Então, esse fato de você massificar numa dimensão nunca antes pensada, se torna muito difícil você combater. Porque tem os robôs e tem os milhares de adeptos daquilo que reproduzem aquela mentira como se fosse verdade. E hoje, com esses mecanismos da inteligência artificial, capaz de copiar, né, a voz da pessoa, a imagem da pessoa e fazer qualquer montagem, certo? Como já fizeram com o Haddad, como já fizeram com o Lula, com várias lideranças, fica muito difícil você saber o que é verdade e o que é mentira. Então, nós temos que ter muito mais instrumento para poder desmascarar essas mentiras e continuar afirmando a questão da verdade, a questão da coerência, né? A questão de um projeto social que inclua a todos, né? E ter o compromisso de fazer isso organizando o povo também no seu bairro, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, dentro das igrejas, que é onde se concentra milhões de pessoas, nós não podemos dar as contas para as igrejas, mas para ali, para mostrar as verdadeiras mensagens, os verdadeiros valores, e não ficar as pessoas sendo manipuladas de uma forma extremista, criando ódios e reproduzindo mentiras contra determinadas lideranças, que de fato são as lideranças que defendem os interesses do povo. O projeto de sociedade mais justa, mais cidadã, né? Um projeto de sociedade que quer tornar o Brasil um país desenvolvido. E não há desenvolvimento com o povo atrasado, com o povo excluído, com o povo analfabeto. O desenvolvimento se desenvolver o povo de um país. Não existe país desenvolvido com o povo subdesenvolvido. O que dá a qualidade do desenvolvimento de um país é a qualidade do desenvolvimento do seu povo. Por isso que a gente precisa alfabetizar, né, e escolarizar toda a população para ela ter condição de, por ela mesma, né, desenvolver um negócio, conseguir o seu emprego. Né? Então, é por isso que é tão prioritário investir em educação. E por isso que é tão importante hoje o trabalho do governador Rafael Fonteles, em estar, né, transformando todas as escolas do Estado em tempo integral. Rapaz, isso é de uma importância gigantesca. A gente vai saber disso nos próximos anos, o resultado disso. Porque está melhorando a qualidade, está tirando, né, jovem, né, como dizer assim, da periferia, né, da sedução aí pelo tráfico, retirando, né, das mãos aí da bandidagem e colocando ele ali, tendo condições, né, com a mesma qualidade das melhores escolas privadas, certo? Permitindo que ele possa sonhar, voltar a sonhar e concorrer para o curso que ele quiser fazer, seja medicina, seja direito, seja na área de informática, seja de inteligência artificial, e poder ali ser um cidadão integrado à sociedade, que vai servir melhor à sociedade, e não ser alguém que, por falta, né, de oportunidade de estudo, de oportunidade de emprego, às vezes se junta com outras pessoas para atacar, né, para se tornar um perigo para a segurança da sociedade. Então, acho que o governo está fazendo a parte dele nisso aí, né? Também quando o governo coloca, né, o setor de segurança, certo, para se trabalhar de uma forma também mais humana, né, trabalhando, porque eu acho muito bom que a Superintendência de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos Originários esteja dando curso, formando seminário e oficina para os policiais, no sentido de respeitar mais a população negra e a população pobre, né? E o Piauí, né, do ponto de vista, né, da letalidade, né, é o estado que tem a mais baixa letalidade, né, policial do Brasil. Então,
e, ao mesmo tempo, reduzir os índices de roubo, de assassinato, né, aqui no estado do Piauí. Então, está criando um clima, né, de maior confiança no governo e de maior confiança entre as pessoas dentro da sociedade, porque a segurança você vai sentindo mais. E isso também é uma questão de cidadania, né, para cada um de nós, né, ter isso aí. E o governo está investindo muito também em saúde, né, essa questão de você estruturar melhor todos os hospitais, levar determinados serviços, né, para os hospitais regionais de Pix, Floriano, Parnaíba, certo? Que antes não tinha, certo? E que hoje está tendo. E, além disso, levar a telemedicina, que facilita a consulta. Qualquer pessoa, onde estiver, né, basta que tenha internet ali, ele faz a sua consulta com várias especialidades. Né? Então, eu acho isso assim um ganho, sabe? Uma inovação que teve aqui no Piauí, fora do comum, para garantir melhor saúde para o nosso povo, certo? Então eu acho assim que estamos no caminho certo. O governo foi eleito para fazer bons serviços para a população. E já cumpriu 73% das metas estabelecidas dos 4 anos, né? Ou seja, você está aí cumprindo cerca de 25%, uma média de 25% por ano das metas. Você ainda tem aí esse ano, na verdade, é mais do que isso, né? Porque você tem esse ano de 2025 inteiro e 26 para poder avançar ainda mais, ousar ainda mais para garantir qualidade de vida para o povo, não é isso? É verdade. Então, e agora sim, né, o Piauí sai na frente com o aplicativo de inteligência artificial. Né, que é a soberania. Né, a soberania. Rapaz, isso aí quer dizer, que imaginaria que seria aqui do Piauí que poderia sair a tecnologia hoje, que é a tecnologia de ponta, mais sofisticada do mundo. Né? Um case para o Brasil. Exatamente. Então o governador se articula, né, com o setor de pesquisa aqui do estado do Piauí, com o de pesquisa de várias universidades federais de outros estados do Brasil, investe, é o estado que mais investe nesse projeto, e agora, né, talvez nesse mês o presidente Lula venha ao Piauí para inaugurar também essa plataforma, né, e deixar ela acessível para o nosso povo, né, além de inaugurar, né, várias outras obras, né, que o governo federal tem através do PAC aqui no Piauí. Então eu digo assim, é esse o caminho, certo? Um partido que procura conquistar o poder para bem servir a toda a sociedade. Não é servir a elite, mas é servir ao conjunto da população, sem excluir ninguém, porque também o governador ele tem boas relações com o empresário, com o pessoal do agronegócio, ele procura, como diz assim, ter uma relação em que todos os setores se potencializem melhor, se desenvolvam da melhor forma possível. E cuida também bem da questão ambiental. Né? Agora mesmo criou um novo parque ambiental, certo? Na região ali da Serra, próximo da Serra da Capivara e tudo mais, para fazer a preservação ambiental. Está com um projeto de colocar, né, viveiros de muda, certo? Para oferecer para as prefeituras, para as famílias dos alunos e para quem quiser, em todas as cidades, em todas as escolas estaduais, as escolas criarem os viveiros de muda, para ter uma arborização melhor, embelezar mais a cidade e, além disso, poder ser de fruta ou plantas ornamentais como o ipê, como o angico e tudo mais. Então, esse projeto vai se iniciar também nas escolas do Piauí. E eu acho que é a questão assim, de contribuir também para um clima melhor nas cidades, né, a partir da arborização, né, e do embelezamento das cidades. Então, é um governo que está preocupado com várias coisas. Claro que todo governo tem seus erros, mas eu acho que assim, que do ponto de vista geral, né, o governador Rafael Fondelli está acertando muito no Piauí. E por isso que eu acho que o povo está satisfeito e tem aprovado a gestão dele. E o Lula tem sido assim, o presidente que tem dado todo apoio ao Piauí na questão do intermodal, né, que é, né, interligar a ferrovia, né, a questão do rio, né, da hidrovia, né, com a questão do porto, né, para depois exportar. Mas isso vai, nos próximos 3, 4, 5 anos, o Piauí vai ter ainda uma aceleração muito maior do seu desenvolvimento. Ele já está hoje, do Nordeste é o estado que mais cresce, que mais emprega, né, pessoas formalmente, né, do ponto de vista percentual, e além disso tende a acelerar cada vez mais esse crescimento. Então eu digo assim, nós estamos no caminho certo, somos um exemplo para o Brasil hoje, né? E para o Nordeste e para o Brasil. Então eu digo, isso é a cara do PT.
O PT quer que haja inclusão, que democratize o acesso à educação, à saúde, certo? Ao trabalho, certo? E ao desenvolvimento e à seguração para todos e todas. Nós não queremos que fiquem os privilégios de uma casta, queremos que todo mundo seja tratado como cidadão e cidadã. E eu acho que nesse sentido o partido e o governo aqui têm que dar as mãos, certo? E aperfeiçoando, né? O setor, por exemplo, da agricultura familiar, houve, como se diz, uma triplicação das verbas, mas eu acho que podemos fazer mais e devemos, então, pedir mais recursos aos deputados federais, estaduais, para que o setor rural ele possa acelerar muito mais o seu crescimento, porque é o setor onde ainda se concentra a maior parte de analfabetos e a maior parte onde a maioria das famílias ainda tem uma renda per capita baixa. Então nós temos que ter um cuidado, um carinho maior e dar uma maior prioridade para esse setor, para que esse andaí, que é o de baixo, ele possa crescer mais rápido que os outros. E aí reduzir também a desigualdade em relação ao campo e à cidade. É isso, professor. Muito obrigado pela conversa. Você está convidado para voltar num próximo momento, para a gente bater um outro papo, falar sobre a eleição do partido, para a gente falar mais sobre a gestão do governo do Estado, os desafios do partido. E foi um prazer conversar com você aqui hoje. O prazer foi todo meu, viu? Eu agradeço, certo? Eu gosto disso. Minha vida é dedicada a esse projeto social de organização dos movimentos, né, sindicais e popular, e do partido, um partido que defende os interesses da classe trabalhadora brasileira, que possa ter um projeto de desenvolvimento do Brasil, mas um Brasil para todos e todas, sem deixar para trás ninguém. Eu acho que essa é a mensagem cristã mais significativa que um partido pode combinar com a sua realidade laica, né? E também com a questão daqueles que têm a sua fé, dá para comungar. Por isso que um cristão pode perfeitamente entrar no PT e se sentir à vontade, que na prática petista ele se sentir também que está numa prática cristã, como eu me sinto. Obrigado, professor Marcelino, e obrigado a você que acompanhou mais um episódio do PT Pod, é o podcast do PT Piauí. Feliz é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e vem com a gente comemorar esses 45 anos de raiz, esforço e esperança ao lado do povo brasileiro.